Olá, seja bem-vinda a essa aula onde você vai entender de fato qual a relação da saúde intestinal com o sobrepeso. Então, antes de entender qual é essa relação, nós precisamos entender primeiro quais são as funções do intestino. Elas são sete. A primeira, digestão. A segunda, absorção, que ocorre principalmente ali no intestino delgado, onde é realizada a absorção dos aminoácidos, que são metabólitos da proteína, ácidos graxos, glicose, frutose, vitaminas, minerais e os compostos bioativos dos alimentos. Excreção, que é a eliminação do bolo fecal, que é o cocô, né? São as fezes, no caso. Há também uma função neurológica, que existe um eixo chamado intestino-cérebro, onde ocorre uma comunicação do cérebro com o intestino e do intestino com o cérebro. É por isso que muitas vezes a pessoa que tem muitos sintomas intestinais, como gases, estufamento, intestino preso, é uma pessoa um pouco mais nervosa e ansiosa, porque esses sintomas, a saúde intestinal no geral, afeta essa comunicação. No intestino também ocorre a síntese de neurotransmissores, que a princípio são substâncias produzidas ali no cérebro, mas são produzidas também no intestino e tem uma função local, ali no intestino mesmo. E esses neurotransmissores no cérebro, eles têm a função de controlar nosso comportamento e nosso humor. Uma pessoa muito nervosa, muito agitada, por exemplo, ela pode estar com deficiência de GABA. Uma pessoa que não consegue dormir bem e tem uma compulsão alimentar, principalmente ali no fim da tarde, ela pode estar com baixa produção de serotonina. Uma pessoa que come muito doce, que exagera, que não consegue se controlar com relação à comida, ela pode estar com uma deficiência de dopamina. Uma pessoa que tem dificuldade de memória e aprendizado pode estar com uma deficiência de acetilcolina. E tudo isso aqui pode ser controlado através da melhora da saúde intestinal e da alimentação. E apesar desses neurotransmissores que são produzidos no intestino terem a função ali mesmo, a baixa produção deles lá no intestino pode interferir com a produção deles lá no cérebro, afetando o nosso humor, afetando o nosso comportamento. A serotonina, por exemplo, ela tem uma função na motilidade intestinal. Então, uma pessoa que tem intestino preso pode estar com uma baixa produção de serotonina ali no intestino. E se ela tem essa baixa produção ali, pode prejudicar a produção da serotonina lá no cérebro. Isso porque o triptofano, que é o precursor da serotonina, é um aminoácido essencial, ou seja, nosso corpo não produz, então nós precisamos consumir através da alimentação. Se a pessoa produz pouca serotonina ali no intestino, ou seja, está com uma saúde intestinal ruim, pode ser que a maior parte desse triptofano que ela consome possa ser utilizado ali no intestino e seja disponibilizado em menor quantidade para o cérebro, para a produção da serotonina lá no cérebro. O intestino também tem uma função imunológica. A nossa imunidade começa no intestino. Por quê? Porque a maior parte das nossas células imunes, 70% a 80%, estão lá no intestino, atuando de forma direta contra patógenos e alérgenos. Tem uma função endócrina também, ou seja, há uma produção hormonal lá no intestino. São mais de 20 hormônios que são produzidos no intestino, entre eles PYY, GLP-1 e CCK, que são hormônios que atuam diretamente no controle da fome e saciedade. O intestino produz hormônios chamados de incretinas, que são capazes de modular a secreção e a ação da insulina e regular o apetite. Por isso, às vezes, uma pessoa que tem uma saúde intestinal ruim pode tender a comer em maior quantidade e
Isso está relacionado à dificuldade de emagrecer. É um dos mecanismos pelo qual a saúde intestinal afeta o ganho de peso. Tem uma função também de destoxificação. O que é isso? É a eliminação de toxinas, que é feita pelo intestino, juntamente com o fígado e com os rins. Lá no intestino também, junto com as fezes, é feita a eliminação de hormônios. Um deles é o estrogênio e xenobióticos. O que são xenobióticos? São substâncias que não são produzidas no nosso corpo e que ele não consegue metabolizar, ele não consegue eliminar. Por exemplo, os agrotóxicos dos alimentos, os aditivos químicos dos alimentos industrializados, parabenos presentes em cosméticos e o bisfenol A presente nos plásticos. Não tem como falar de saúde intestinal sem falar de desbiose. O que é desbiose? É o desequilíbrio das bactérias do nosso intestino, que pode ser um desequilíbrio de quantidade e de diversidade dessas bactérias. E a desbiose intestinal causa vários sintomas gastrointestinais, como excesso de gases, excesso de arrotos, distensão abdominal, digestão lenta, constipação, mas não fica só aí. Se ficasse, seria mais fácil, né? Porque seria só controlar esses sintomas, mas ela afeta a nossa saúde como um todo e dificulta o processo de emagrecimento. A desbiose intestinal causa uma hipermeabilidade intestinal. O nosso intestino, ele tem as células bem juntinhas. Quando a pessoa fica com uma desbiose, com sintomas intestinais por um longo período, pode começar a lesionar, machucar a parede do intestino. Então, essas junções começam a afrouxar. E nessas aberturas começa a passar toxinas, alimentos mal digeridos e as próprias bactérias ativando o sistema imune, né? E permitindo a absorção dessas toxinas e também uma maior produção de toxinas pelas próprias bactérias. Se a pessoa tem uma maior parte de bactérias boas, vai haver uma produção de substâncias que vão ser benéficas para o metabolismo, mas se ela tem muitas bactérias ruins, vai produzir muitas toxinas que vão ser prejudiciais para o metabolismo. Tudo isso causa desequilíbrios imunológicos, como eu falei, a imunidade começa no intestino, hormonais, porque o intestino produz vários hormônios, e inflamatórios. Começa uma inflamação ali no intestino que evolui para uma inflamação crônica de baixo grau, que pode resultar em vários problemas, como alergias, intolerâncias alimentares e até mesmo doenças autoimunes. E declínio da função digestiva. Se a pessoa fica com desbiose por um longo período, com o tempo, prejudica até a absorção de alimentos, prejudicando várias funções do nosso corpo, dificultando o ganho de massa muscular, dificultando o emagrecimento, dificultando o funcionamento da tireoide, porque a tireoide precisa de zinco, selênio, tirosina, que são absorvidos ali no intestino. Pode causar anemias também, por causa da dificuldade de absorção do ferro. Quais são as principais causas para a desbiose? Principal, uso de medicamentos. O principal deles, antibiótico. Por quê? Antibiótico mata não somente as bactérias boas, as bactérias ruins, mas também mata as boas. E tem gente que já tem um antibiótico ali dentro de casa, fica com antibiótico lá, tossiu, espirrou, já toma antibiótico. Isso é muito prejudicial para a microbiota intestinal. Outros medicamentos também envolvidos na causa na desbiose são os omeprazol, antiácidos no geral,
corticoides, anti-inflamatórios e anticoncepcionais. A alimentação ruim, uma alimentação baseada em fast foods, em alimentos industrializados, às vezes até alimentos mesmo, legumes, verduras não orgânicos, porque tem excesso de agrotóxicos, uma alimentação muito rica em açúcares e farinhas refinadas, podem resultar num desequilíbrio da microbiota intestinal, favorecendo o crescimento das bactérias ruins e diminuindo as bactérias boas. Estresse, por causa daquela relação lá que eu mencionei do eixo intestino-cérebro, né? Hipocloridria, que é a baixa produção de ácido. A produção de ácido protege o nosso estômago de micro-organismos. Por exemplo, a H. pylori, a pessoa desenvolve quando tem baixa produção de ácido no estômago. E se ocorre uma infecção de micro-organismos ali no estômago, acaba havendo uma contaminação também do intestino. Então, o ácido, ele protege o nosso estômago. Quando a pessoa toma, esse é o problema do omeprazol. O omeprazol, ele foi feito para tomar por um período. Às vezes a pessoa é diagnosticada com gastrite e ela começa a tomar o omeprazol e fica tomando direto, a longo prazo, sem interrupção. E o omeprazol vai diminuir essa produção de ácido. Então, vai prejudicar a digestão, vai prejudicar a função do estômago e essa proteção do ácido também contra micro-organismos que possam entrar ali no nosso estômago e podem passar direto para o intestino também, alterando essa microbiota do nosso intestino. Os medicamentos, que eu já citei aqui quando eu falei dos antibióticos, obesidade. A obesidade causa desbiose e a desbiose também causa a obesidade. Sedentarismo, porque nosso intestino, ele funciona através de movimentos peristálticos e o exercício estimula essa movimentação para ajudar na eliminação das fezes. Então, uma pessoa que é mais sedentária, ela tem tendência a ter o intestino mais lento. E se a pessoa fica com as fezes ali acumuladas 2, 3 dias sem fazer cocô, essas bactérias ficam ali fermentando, se proliferando, aumentando. Isso favorece o aumento das bactérias ruins. E genética. Esse também é um fator, mas é o fator menos importante, eu diria, porque apesar de influenciar um pouco, o que vai determinar realmente a sua microbiota, tá? As bactérias ali do seu intestino é isso aqui, ó, o seu estilo de vida. E quais são as consequências da desbiose? Como eu falei, né? A desbiose tem várias consequências que vão além da saúde intestinal por causa daquela hipermeabilidade, aquele afrouxamento que eu mencionei das células intestinais que deixa passar várias coisas que não deveriam passar. Toxinas, bactérias, alimentos mal digeridos, ativando o nosso sistema imune. Então, além das alterações gastrointestinais que eu já mencionei, né? Excesso de arrotos, prisão de ventre, algumas pessoas diarreia também, digestão lenta, estufamento, aquele inchaço abdominal que não melhora nunca. A pessoa está sempre distendida, né? Doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, retocolite ulcerativa, pode causar também esofagite, obesidade, que é o que nós estamos mais abordando aqui, né? A influência da saúde intestinal e da desbiose na obesidade, esteatose hepática, que é gordura no fígado, baixa imunidade, como eu já mencionei, a imunidade começa ali no intestino, alterações de humor por causa da relação intestino-cérebro e depressão,
infecções urinárias e genitais. A mulher que tem infecções urinárias de repetição e candidíase de repetição, não adianta ela só tomar o medicamento e não tratar o intestino, não tratar a desbiose, tá? Porque ocorre uma contaminação endógena através do intestino. Então, se a mulher não cuidar da alimentação, não tratar essa desbiose, ela vai ter infecções urinárias e candidíase de repetição. O medicamento sozinho não repete o problema. Eu vou falar um pouco mais sobre isso numa aula específica. Osteoporose, que é a redução da densidade óssea. Pode causar também pancreatite aguda, está relacionado também à ocorrência de câncer e doenças autoimunes como artrite reumatoide, lúpus, um hipotiroidismo decorrente de uma tireoidite de Hashimoto. Então, continuando aqui, né? Agora eu vou aprofundar sobre a função dessa microbiota e sobre a relação dessas bactérias, dessa microbiota, com o nosso metabolismo, né? Então, essas bactérias que estão presentes aqui no intestino, elas interferem em todas aquelas funções do intestino que eu mencionei lá no início. Então, elas interferem na digestão e absorção de nutrientes e como eles vão ser disponibilizados ou não para o nosso organismo. Elas participam da produção de toxinas, e se nós temos bactérias boas, na maior parte, elas nos protegem das toxinas produzidas por bactérias ruins. Elas também estimulam nosso sistema de defesa, ajudando na produção de células de defesa intestinais. Então, se você não tem bactérias boas, se você tem poucas bactérias boas no intestino e a maior parte são bactérias ruins, você não vai ter um sistema imune adequado, porque, como eu já falei, a imunidade começa aqui no intestino. Elas também protegem a nossa mucosa intestinal, para que ela permaneça íntegra, desinflamada e sem machucados, sem aqueles buracos que deixam passar substâncias que não deveriam passar para a corrente sanguínea. Então, resumindo aqui, ela tem uma função metabólica, ou seja, ela participa da digestão e absorção de nutrientes, participa também da síntese de metabólitos que, a depender da microbiota, se ela for boa, vai produzir substâncias que serão benéficas para o nosso metabolismo, e se for ruim, se tiver muitas bactérias ruins nesse intestino, vai produzir substâncias que vão ser maléficas para o funcionamento do nosso corpo, para o nosso organismo, né? Tem também uma função de barreira, né? Nos protege contra toxinas e outros micro-organismos. Tem uma função de defesa, estimulando o nosso sistema imune, e tem uma função também de preservação dessa barreira, produzindo o muco de forma adequada e também fazendo a maturação do trato gastrointestinal, desde a boca, esôfago, estômago, até o intestino, e também participa da atividade enzimática da mucosa. O que isso quer dizer? Que participa da produção de enzimas que fazem a nossa digestão. Enzimas são substâncias que fazem qualquer reação no organismo. No caso, as enzimas digestivas fazem a nossa digestão, né? Então, resumindo, essas bactérias aqui, a gente precisa de bactérias boas para ajudar naquelas funções, em todas as funções do intestino, para que a gente tenha uma saúde intestinal adequada e que não vai interferir na nossa saúde como um todo. Aqui nós temos a parede intestinal, né? Isso aqui são as células do nosso intestino. E aqui
são as células intestinais saudáveis. Aqui estão os micro-organismos, alimentos, né? Aqui o glúten, toxinas, ali na luz intestinal. Se a nossa saúde intestinal está adequada, se nossa parede intestinal, nossas células lá no intestino não estão machucadas, esses alimentos vão ser digeridos de forma adequada, esses micro-organismos vão estar aqui sem causar maiores problemas, né? E as toxinas vão ser eliminadas no cocô normalmente, mas o problema é quando a pessoa está com uma desbiose e essa desbiose causa uma inflamação aqui nas células que, com o decorrer do tempo, vai causando o afrouxamento dessas células, vai fazendo aquele afrouxamento, aqueles buracos que acaba deixando passar aqui alimentos mal digeridos, micro-organismos, toxinas que não deveriam passar para a nossa corrente sanguínea. E aqui na corrente sanguínea, elas ativam o nosso sistema imune. E esse sistema imune ativado de forma crônica pode causar vários problemas no nosso sistema, como mal absorção de nutrientes, doenças autoimunes, porque se 70% a 80% das nossas células imunes estão aqui, quando esse sistema imune é ativado aqui no intestino, ele pode ser ativado também em outras partes do corpo. E ele pode ser ativado em qualquer lugar do nosso corpo, em órgãos específicos. Por exemplo, na tireoide, causando uma tireoidite de Hashimoto, na pele, causando psoríase, pode causar lúpus também, várias doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É quando o nosso corpo cria anticorpos que atacam nosso próprio corpo e, às vezes, órgãos específicos. Causa também intolerâncias alimentares. Por quê? Porque está passando aqui pedaços de alimentos mal digeridos que não deveriam estar passando, ativando seu sistema imune. Essas substâncias também podem atravessar a barreira encefálica, causando problemas como demência, depressão, Parkinson, alterações de humor, e causam uma inflamação sistêmica que torna o emagrecimento mais difícil e pode causar doenças inflamatórias tanto a nível intestinal quanto em outras partes do nosso corpo. E quais são as consequências da leaky gut e da disbiose além do intestino? O que é leaky gut? A permeabilidade intestinal, é aquele afrouxamento que eu expliquei no slide anterior. Então, ela age no cérebro, causando depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção, pode causar doenças neurodegenerativas como Parkinson. E na pele pode causar acne, rosácea, eczema, psoríase. Pensa comigo, se você está com uma inflamação ali no seu intestino e essa inflamação ativa o seu sistema imune, ela pode causar também uma inflamação lá na sua pele. Acne é uma inflamação na pele e tem total relação com sua saúde intestinal. E quando a gente começa a entender que essa inflamação no intestino pode atingir qualquer parte do nosso corpo, a gente entende que para ter uma pele saudável, para ter um cabelo saudável e uma unha que cresce, a gente precisa dar uma atenção, precisa cuidar desse intestino. Na tireoide, pode causar hipotireoidismo, como eu disse, decorrente de uma tireoidite de Hashimoto, né? No cólon, pode causar tanto o intestino preso quanto a diarreia, doenças inflamatórias intestinais, como a síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Nas articulações, pode causar artrite reumatoide, fibromialgia, dores de cabeça. Então,
É uma questão de autoobservação. Se você consome um alimento e te causou dor de cabeça, para de consumir esse alimento durante um tempo e ver se essa dor de cabeça passa. Se você consome um alimento e te causa gases ou te causa sintomas respiratórios, para de consumir por um tempo e ver se passa. Causa também alterações nos rins e no sistema respiratório, como resfriados frequentes, asma, rinite. Então, a leaky gut e a desbiose afeta seu sistema, o seu corpo como um todo, não se resume a sintomas gastrointestinais. Então, vamos finalmente falar da relação direta da saúde intestinal com o sobrepeso. Bom, primeiro, má digestão e disponibilidade de nutrientes. Por quê? Porque causa um desequilíbrio nutricional que reduz a absorção de nutrientes que são importantes para o metabolismo. Por exemplo, nossa tireoide, ela precisa de zinco, selênio e tirosina para funcionar adequadamente. Se você não tem uma absorção adequada desses nutrientes lá no intestino, você pode desenvolver um hipotiroidismo devido a esse desequilíbrio nutricional. Causa também uma inflamação que, como eu disse, pode levar a desenvolver doenças inflamatórias ali no intestino ou além do intestino e também dificulta o seu emagrecimento. A pessoa que às vezes faz uma dieta, faz exercício e mesmo assim tem uma dificuldade em emagrecer, pode ter essa inflamação no intestino que causa várias alterações metabólicas que estão dificultando o emagrecimento. Então, às vezes, falta olhar para o intestino, falta cuidar um pouco mais desse intestino. Participação na síntese de metabólitos, como ácidos graxos de cadeia curta, vitamina K, B12 e B8. Esse ácido graxo de cadeia curta, eu vou falar um pouquinho mais dele, mas ele está relacionado ao controle do apetite. A pessoa que está produzindo pouco lá no intestino pode ter um menor controle da fome e da saciedade. A microbiota intestinal também interfere no metabolismo através da produção de toxinas. Eu já havia mencionado que as bactérias ruins produzem várias toxinas. Uma delas é a LPS bacteriana, que causa ganho de peso, resistência à insulina e uma inflamação de baixo grau. E quando essa LPS consegue atravessar a barreira intestinal, cair na corrente sanguínea, ela vai para vários órgãos, causando problemas neles. No fígado, por exemplo, ela aumenta a inflamação, aumenta a infiltração de macrófagos, que são células de defesa, aumentando ainda mais a inflamação e aumenta a resistência à insulina. Ou seja, se o fígado precisava de um pouco de insulina para colocar a glicose para dentro da célula, ele passa a precisar ainda mais dessa insulina, o que acaba sobrecarregando o pâncreas. E essa resistência à insulina, ela é um pé no diabetes. No músculo, ela aumenta a inflamação e aumenta a resistência à insulina, dificultando o ganho de massa muscular. Porque o que acontece? No músculo, a insulina age se ligando e colocando a glicose para dentro da célula para que o músculo tenha energia para produzir proteína. Se o músculo não tem insulina o suficiente, se existe uma resistência à insulina, o músculo não consegue colocar essa glicose para dentro da célula para produzir energia para fabricar essa massa muscular para a construção muscular e aumento da massa magra. No tecido adiposo, ocorre uma inflamação, também o aumento da inflamação, o aumento da infiltração de macrófagos, que são células de defesa, e também aumenta a resistência à insulina. Só que o aumento da resistência à insulina ali no tecido adiposo, ela favorece ainda mais o acúmulo de gordura. Olha só o problema. Às vezes a pessoa está ali fazendo uma dieta calculada,
para mudar o corpo e ela não consegue, por quê? Ela está com uma desbiose, liberando LPS, que está causando essa resistência à insulina no músculo, dificultando ela de ganhar massa muscular e agindo no tecido adiposo, facilitando com que ela ganhe gordura. Ou seja, a desbiose, a resistência à insulina, além de dificultar prejudicar a saúde, também dificulta a mudança do corpo. E para piorar ainda mais a situação, essa LPS, ela age lá no hipotálamo, que é onde ocorre o controle da nossa fome e saciedade, né? Lá no hipotálamo nós temos o centro da fome e o centro da saciedade. Lá ela aumenta a inflamação, fazendo com que a pessoa aumente a ingestão de alimentos e ali ocorre também o aumento da resistência à insulina. A insulina, lá no hipotálamo, tem a função de sinalizar a saciedade. Ela vai lá no cérebro e avisa para o hipotálamo: olha, hipotálamo, ela já comeu o suficiente, ativa aí a saciedade. Só que quando tem essa resistência à insulina nesse hipotálamo que está inflamado, essa comunicação não ocorre de forma eficiente. Então, a pessoa está ali com dificuldade de ganhar massa magra, com facilidade de ganhar gordura e ainda por cima com o apetite aumentado por causa dessa inflamação aqui no hipotálamo. Isso aqui é basicamente o resumo do que acontece, de como a desbiose interfere na mudança do corpo. E além dessa LPS, a desbiose atrapalha a produção de um peptídeo chamado GLP-1. Esse GLP-1, na verdade, é um hormônio que é produzido pelas nossas células intestinais, as nossas células enteroendócrinas. E esse GLP-1, ele é muito benéfico para o nosso corpo, tanto na questão de saúde, quanto na questão da mudança do corpo, porque ele age em vários órgãos. No cérebro, por exemplo, ele aumenta a neuroproteção, ou seja, ele protege as células lá no cérebro, impedindo, evitando problemas como demência, como Parkinson, doenças neurodegenerativas, alterações de humor, como ansiedade, problemas de depressão também. E também ele reduz o apetite. É mais um hormônio que atua na redução do apetite. E lá no estômago, ele age reduzindo o esvaziamento, retardando o esvaziamento gástrico. Ou seja, ele retarda a digestão aqui, fazendo que você fique mais tempo saciada. Lá no pâncreas, ele aumenta a produção de insulina, aumenta a produção de células beta. Células beta são células que produzem a insulina e reduz a apoptose de células beta, porque às vezes a pessoa que tem diabetes, ela perde essas células beta e chega num nível que ela tem que repor insulina na seringa, por causa da quantidade de morte dessas células beta. Então, o GLP-1 aumenta a eficiência de produção de insulina nesse pâncreas. No músculo, ele aumenta a sensibilidade à insulina. É um mecanismo pelo qual o GLP-1 ajuda no ganho de massa muscular. Lá no fígado, ele reduz a produção de glicose, ou seja, ele melhora a resistência à insulina aqui nesse fígado. O fígado consegue utilizar a glicose de forma mais eficiente e não precisa estar pegando proteína lá do músculo para fazer glicose, reduzindo a perda de massa muscular numa pessoa que está, por exemplo, fazendo uma dieta para perda de peso. Só que na pessoa que está com desbiose,
esse GLP-1 ele não está sendo produzido de forma adequada, porque a LPS, as toxinas que são liberadas por essas bactérias, atrapalham essa produção desse GLP-1. Então, a pessoa não tem nenhum desses benefícios aqui, ou fica com esses benefícios, com essa melhora na resistência à insulina reduzida. Esse é mais um mecanismo pelo qual a desbiose atrapalha na mudança de corpo, na perda de peso e no aumento de massa magra. Terceiro, aumento da ingestão de alimentos e da absorção de calorias. Então, a pessoa que está com desbiose, além de ter todas essas alterações no metabolismo, nessa produção hormonal, ela acaba, às vezes ela fica com o apetite até alterado, consumindo mais alimentos. Além de estar com o apetite aumentado, ela extrai mais calorias dos alimentos do que uma pessoa que tem uma microbiota intestinal saudável. Veja só, a microbiota intestinal também influencia no comportamento humano, incluindo o comportamento alimentar, apetite, saciedade e fome. A digestão e fermentação adequada gera vários metabólitos, como os ácidos graxos de cadeia curta. A partir da produção desses ácidos graxos de cadeia curta, a formação do butirato. Esse butirato ativa vias metabólicas importantes que irão garantir a homeostase do hospedeiro. O que é homeostase? É equilíbrio. Nesse caso, ele afeta o equilíbrio do controle da fome e saciedade, né? Os ácidos graxos de cadeia curta estimulam a produção de hormônios que dão saciedade no intestino. PYY, aqui é um Y, tá? E GLP-1. Olha só, estudos realizados a partir dos anos 2000 demonstraram que pessoas com obesidade têm a composição da microbiota diferente das pessoas sem obesidade. O que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram pessoas obesas e pessoas magras e observaram que a microbiota do magro é diferente da microbiota do obeso. Então, eles relacionaram a microbiota intestinal, as bactérias que vivem no intestino, com a ocorrência da obesidade. Esses estudos também mostraram que a composição da microbiota também pode causar mudanças na extração de calorias dos alimentos ingeridos, aumentando as chances de ganhar peso. Então, o alimento fica ali fermentando por mais tempo, né? Às vezes a pessoa tem uma constipação intestinal, tem uma má digestão, aí essas bactérias acabam fazendo com que a pessoa extraia mais calorias daquele alimento do que uma pessoa que tem a microbiota saudável, que tem mais bactérias boas no intestino, né? A síntese de neurotransmissores e hormônios também prejudica esse metabolismo, né? Esse comportamento alimentar, porque o cérebro ele influencia no intestino e o intestino influencia o cérebro através do eixo chamado intestino-cérebro. E isso já é bem comprovado pela ciência, tá? Isso já está bem estabelecido. O cérebro influencia lá no intestino, alterando a mobilidade, alterando a secreção de hormônios, de enzimas importantes para a digestão, no aporte de nutrientes e o equilíbrio da flora intestinal. O intestino influencia lá no cérebro, alterando a síntese de neurotransmissores como GABA, serotonina, dopamina e acetilcolina, que são neurotransmissores importantes na regulação do humor e também do controle do apetite. E esses hormônios que são fundamentais no controle da fome e saciedade, PYY e o GLP-1. Então, esse é mais um fator, mais um mecanismo pelo qual a microbiota interfere na mudança do corpo. A pessoa que tem essa síntese de neurotransmissores aqui prejudicada, ela tem uma maior tendência ao exagero alimentar. Prejudica a destoxificação, que é a excreção de toxinas, hormônios e xenobióticos através das fezes.
O processo de detoxificação, que é o processo de eliminação das toxinas do nosso corpo, é feita pelo intestino, pelo fígado e pelos rins. Os três fazem esse trabalho em conjunto, tá? Eliminando toxinas, hormônios e xenobióticos. O que são xenobióticos? São tudo que nosso corpo, são substâncias que o nosso corpo não produz, não consegue metabolizar, como metais pesados, poluentes, substâncias químicas dos alimentos industrializados, agrotóxicos e os cosméticos. Na desbiose leaky gut, elas podem acabar caindo na corrente sanguínea e ocorre o acúmulo de toxinas, causando vários problemas de saúde, causando uma inflamação que pode levar à ocorrência de problemas de saúde e também afetar a mudança do corpo, a perda de peso, o ganho de massa magra. Aqui também no intestino ocorre a eliminação do estrogênio, que são eliminados pelo intestino e quando há desbiose acabam se acumulando e sendo reabsorvidos, favorecendo a predominância estrogênica. Esse problema, ele afeta tanto o ganho de peso, que a pessoa, a mulher, né, que tem excesso de estrogênio no corpo, ela tem uma maior facilidade de ganhar peso e, além disso, esse problema está relacionado ao câncer de mama. Se você tem um excesso de estrogênio aqui também, se você reabsorve esse estrogênio, você acaba sobrecarregando o fígado. Não só estrogênio, mas também outras toxinas, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que fica 2, 3 dias sem fazer cocô, você está reabsorvendo estrogênio, está reabsorvendo toxinas, tá reabsorvendo metais pesados e está sobrecarregando esse fígado que sobrecarrega os seus rins. Isso sobrecarrega o seu organismo, o seu sistema como um todo. E esse processo de detoxificação é fundamental para a saúde intestinal. Esses são os mecanismos pelo qual a desbiose está envolvida na mudança do corpo, na perda de peso. E se você está num processo de perda de peso e está fazendo uma dieta calculada, ou uma reeducação alimentar, está fazendo exercício e, mesmo assim, está com dificuldade da perda de peso, pode estar totalmente relacionado à sua microbiota intestinal. Então, para isso, tem que ser feito um protocolo de limpeza intestinal, um protocolo para melhorar a digestão e para reduzir a sua desbiose. Para essa aula não ficar muito longa, eu vou encerrar por aqui e na próxima aula eu vou falar sobre o tratamento para melhorar a digestão e reduzir a desbiose através da alimentação e de métodos naturais. Então, te vejo na próxima aula.